Maria Tereza. Gente, eu sei que é chato, mas não conversa não. Mariana Andrea. Mariana Lícia. Mariana Monique. Mariana Perdigão. Animados, né? Chegar lá, o turma anterior estava mais gelado aqui, já estão mais animadinhos. Isso é bom. Vou apresentar o bloco, depois vamos ter o seminário 1. Eu vou apresentar à medida que vocês tiverem dúvida, gente. Levantem a mão, tá? Olha só, eu sou a Ana Cristina, coordenadora desse módulo, que é o último, segundo período, né? Eu sei que todos assim já estão cansados, eu também. A gente sabe que os últimos tempos têm sido muito tumultuados e a gente ainda está cansado. Porém, vamos aproveitar que esse módulo ele é muito interessante, apesar de ser assim, molecular, e o molecular assusta, né? São muitos nomes, vocês vão ver hoje no seminário, eu vou falar um monte de conceitos e isso vai facilitar vocês iniciarem, por exemplo, lá na análise, entender melhor a nomenclatura, né, que a gente vai utilizar, tá bom? Mas fiquem animados, eu vou apresentar o nosso bloco que vai, isso não é o microfone, do dia 23 ao 24 de junho. Então, temos um tempo aí para aprender muitas coisas. Aqui, nossos grupos tutoriais são 6, tá? Nossa primeira análise vai ser quarta-feira, dia 25. Todos os grupos tutoriais, gente, e esse material todo tem no guia. Vocês identificaram no Moodle onde foi postado o guia dos estudantes? Quem não achou, tem informações lá, pedem, né, da pasta de GT. Tá? Vocês vão encontrar tudo que eu vou comentar aqui, tá? Nas primeiras páginas do guia. Os horários de GT são regulares, vocês já estão acostumados, exceto a resolução do GT6. Nesse dia eu vou fazer um seminário para vocês às 7h30 e para... Não, vocês são D, né? Então para vocês é 10. O GT, a resolução vai ser 8h40, porque vai ter um seminário antes e um depois. Então tudo, lembrem, tudo está normal, no horário normal, exceto essa uma segunda manhã, a resolução vai ser 8h40. Então nem todas as turmas precisam estar aqui 7h30. Tá? Eu vou apresentar agora tudo direitinho. Certinho, gente? A distribuição das salas. Já estão acostumados com a distribuição das salas, né? Então vocês localizem o seu tutor e as salas aí, o rodízio para cada semana. Ok, gente? Os seminários, então, hoje nós estamos começando, né? O que vem a ser resposta imunológica inata e adquirida comigo. Os seminários, sim, também comigo, gente, são presenciais nessa turma, tá? Seminário 2 com a professora Aline Vaz, que alguns alunos já, né, fazem histologia com ela. Seminários 3 e 4 com a professora Karen. Os seminários das professoras Aline e Karen vão ser online. Então, vocês chequem aí, estão as datas e os horários de cada turma. Vocês chequem se é necessário assistir a videoaula antes da atividade síncrona, tá? Isso tudo, essas informações serão postadas no Moodle ou na pasta seminários. Então, se tiver a videoaula lá, assistam antes da atividade síncrona. Certinho? Então, isso aí que eu acabei de falar está escrito, lembrando que a presença vai ser registrada, tá? Você tem que ter aquele 75% de frequência. Os slides da apresentação também eu vou colocar lá na pastinha que é do Moodle GT, no setor informações, onde está o guia. Alguém depois quiser conferir, só olhar lá, tá bom?
A avaliação parcial final, gente, o conteúdo delas já está aqui, grupo tutorial 1 ao 3, seminário 1 ao 3 para parcial, final, todos seminários e GTs. Nós também teremos avaliações formativas com exercício, assim como foi no Abdômen. Daqui a pouco eu explico a divisão. Alguma pergunta, gente? Não sei. Ainda? Ah, errei. Digitei errado. Depois você consegue. Eu vou consertar para colar tudo. Obrigada. Gente, acontece, a gente aperta a tecla errada, o negócio tá bom para ninguém, viu? Olha só, esse calendário aqui, ele vai colocar as atividades de AB1, tá? Só para vocês terem ideia como é que está distribuído semana a semana. Atenção então que a nossa prova parcial é dia 8 de junho e a final de errado também é 6, tá, gente? Seminário, não, seminário são 5, GT6, aqui tá certo. Eu vou arrumar só no outro. Então já tem aqui as datas das avaliações. Chama atenção aqui, ó, dia 16 é um feriado, na sexta, 17, recesso. Bom que aí, reta final, tem um descanso, né? Bom estudar, viu, gente? Feriado, não todo mundo fechado. Olha só, as atividades de PNC. Gente, eu já gastei minha voz quase toda manhã, o microfone não quer colaborar, então vou pedir para vocês ficarem mais quietinhos. Lembrem que o horário deve ser seguido aquele que foi distribuído no início do bloco, para vocês seguirem as atividades do PNC. Que é sugerido, mas aí vocês sigam as orientações dos seus professores, que as atividades avaliativas sejam realizadas até a 4ª semana e o feedback na 5ª. Mas aí devido a feriado, não sei se vai ser possível, então vocês sigam orientações dos seus professores, tá bom? O mesmo vale para o projeto em equipe, que vocês vão trabalhar pesquisa qualitativa na forma de entrevista aberta. Também tem a recomendação, mas sigam as orientações das tutoras sobre as atividades. Prática de laboratório super importante, porque nós vamos falar no grupo tutorial, nos seminários de órgãos linfóides. Na PL vocês vão estudar tanto a anatomia dos órgãos linfóides quanto do sistema linfático. Vão ver as células na histologia, assim como a organização dessas células nos órgãos linfóides. Vão já começar a parte de anatomia patológica, né? O processo inflamatório agudo, o crônico. Eles são distintos, as populações celulares que participam de cada processo são diferentes. Então, vai ter a aula 3 para ver isso. E aí, a inflamação acabou os tecidos. Você sabe que inflamação geralmente leva a perda de função da célula, do tecido, né? E aí, quando acabou? Tem a parte de cicatrização, incluindo o reparo, né? A regeneração. Então, vocês vão ver na prática 4 da histologia. Então, aqui nesse bloco tem uma inversão, é diferente do que foi na inconsciência, né? Aqui vamos ter mais aulas de histologia e menos de anatomia. Aí depois a proporcionalidade das notas, as professoras vão passar para vocês, tá? O treinamento de habilidades são 2 treinamentos de comunicação. A consulta médica é a etapa de obtenção de dados na perspectiva do paciente e obtenção de dados na perspectiva biomédica, como o médico explora a queixa do seu paciente. E o treinamento de habilidade prático, que é o paramentação para o ato cirúrgico. Os alunos amam esse daí, então vocês vão ver que é uma atividade que vai incluir aquela... Lembra que na prática de laboratório de epidemia vocês fizeram um teste lá de antisepsia? Agora vocês vão executar a prática, como ela deve ser feita, os cuidados, o porquê anteriormente a paramentação para um procedimento cirúrgico. Tá bom? Gente, tá, o cronograma, informações de treinamento de habilidades,
prática de laboratório, projeto em equipe. As postagens são feitas no Moodle, na pasta de cada estratégia. Então, lembre-se de checar lá, conferir tudo certinho, certo? Então, em relação às atividades avaliativas de AV1, dos nossos 80 pontos, lembra que tem uns 20 lá no teste de progresso. Nós temos os exercícios, vão ser 6, lembra? Cada GT, são 6 GTs, para cada GT, 1 ponto de cada exercício. A prova parcial vai valer 19 pontos, a final 45, conceito 10, como sempre foi. Gente, em relação à prova parcial, né, a turma anterior perguntou sobre questões que é toda aberta. O conteúdo, assim, para questões totalmente abertas é uma coisa inviável. Então, se tiver alguma coisa aberta, é bem mais objetivo, tá? E questões fechadas, tá? Lembrando que aí, pronto, quando gosta da agitação, eu já estou percebendo como é que é. A prova final, gente... Claro, então, quando vocês fizerem, estão muito quietinhos, é porque não tá bom, né? Oi? Fechado. Gente, exercícios, olha só, atenção. Os exercícios, aí tem aquele drama, porque o exercício vai acontecer, vai ficar aberto o formulário entre a sessão de análise e a sessão de resolução. Impossível ficar aberto mais horas entre segunda e quarta, né? Então, eu procurei deixar 48 horas aberto entre o GT que acontecia a análise segunda de manhã para quarta, né? Então, primeiro exemplo, vai abrir quarta, vamos resolver segunda. Vai ficar aberto por um intervalo de tempo muito bom para um primeiro grupo tutorial. Olha lá, abre 4 horas da tarde na quarta, vai fechar às 20 horas do domingo. Dá tempo de estudar com calma, se preparar para responder os exercícios. Gente, façam os exercícios tentando resolver. Eu sei que eles valem ponto, ponto é importante, né? Mas o interessante é você procurar ler, de ter dúvidas, saber como é que deve ser feito o raciocínio, né, nas questões desse bloco. Porque isso é legal depois você discutir lá na resolução com o seu grupo. Isso está no guia e vão ser colocados os links dos formulários e informações na pasta de GT. Então, eu vou colocar lá exercício 1 e tá disponível de tantas horas a tal hora. Gente, vai ser tempo suficiente para todo mundo fazer. Se esqueceu, perdeu, gente, se ficou doente, você pode encaminhar a coordenação, seu atestado, depois a gente vê como repõe esse exercício. Mas assim, não dá para ficar abrindo, fechando. O objetivo ali não é só ter nota, é vocês aprenderem. Então, respeitem o intervalo. Eu sei que assim, o terrorismo com o bloco já foi feito, o estrago já aconteceu, todo mundo chega nervoso. Mas o fato é que vocês estão aqui, eu desejo que vocês aproveitem para aprender, porque é um conteúdo que ele é molecular, tem que aprender um monte de sigla, um monte de interleucina, não é fácil mesmo não. Mas vocês vão ver que nos anos clínicos, qualquer doença tem sistema imunológico no meio envolvido. Então, é importante agora aprender essa parte básica que vocês vão aplicar no terceiro período, no bloco nascimento. Vocês vão falar de vacinas, né, na infância. A partir do quarto período, uma série de revisão de órgãos e envelhecimento, né, o adulto, envelhecimento. Entram disfunções imunológicas, então é bom a gente construir uma base, porque futuramente vocês vão precisar muito, tá bom? Os exercícios aqui eu coloquei assim, mas só para chamar a atenção, gente, para ter o cuidado, né? Vai aparecer para vocês o formulário, coloque o nome completo, que tem pessoas que têm 6 sobrenomes, né? Mas assim, aquilo que te identifica. E lembre de marcar certinho a sua turma de GT. Porque se vai com outro professor, o seu até conseguir na planilha achar onde foi perdido, isso aqui aí fica aquele transtorno, você fica ansioso, eu enviei o trabalho para onde que ele foi parar.
Se marcar direitinho a sua turma, não vai dar problema. Tá bom, gente? Lembrando que a falta tem justificativa, documenta o seu requerimento, existe o prazo de 48 horas e vai mesmo após a discussão da prova, tem esse prazo também de 48 horas para algum recurso aí, caso seja necessário. Certinho? Referências básicas vocês têm listadas no guia, assim como as complementares, né? Então, os nossos títulos que são importantes, ou os seminários, né, e grupo tutorial, como está aqui o ABAS, eu sugiro o estudo nesse livro. Ele é bem complexo, tem muito detalhamento, o importante é vocês se orientarem pelos objetivos de aprendizagem para estudar. Mas o que eu acho legal nele, o que ele está como referência preferencial? Ele tem imagens que são muito boas. Às vezes ele lê o texto e não entende, chega lá na figura, é absolutamente esclarecedor. Então, assim, é uma recomendação, tá? Aí tem a literatura da histologia, da anatomia, projeto em equipe, né? Até de periódico científico, para quem interessar. E nas referências complementares tem outras sugestões de referências, tá bom, gente? Essa foi a apresentação do bloco. Desejo um bom início a todos. Existe alguma dúvida que vocês tenham antes da gente ir para o seminário? Não. Se o seminário 1 ele é sempre o primeiro capítulo do ABA? Sim, é uma dos capítulos que você pode estudar. Eu vou falar quando eu terminar, tá bom? Calma, gente, calma. Vamos lá, então? Gente, no nosso primeiro seminário é sobre os fundamentos da resposta imunológica inata e adquirida, né? O que para vocês é resposta imunológica? O que quer dizer ela ser inata ou adquirida? Imunidade adquirida está muito na moda, né? A gente toma lá as vacinas contra a Covid, escuta, para gerar imunidade adquirida, adaptativa. O que significa isso para vocês? A gente já nasce com e outra a gente adquire. É uma forma bem lógica. Na verdade, você já nasce com tudo, né? A gente vai ter que avançar um pouquinho, mas já uma funciona assim, já de cara, a outra existe desde que você nasceu, mas precisa ser, vamos dizer, aperfeiçoada. Então, o objetivo do nosso seminário é entrar na nomenclatura, vocês vão ver, são vários conceitos. E vamos dizer, o que é uma resposta inata? O que é resposta adaptativa? Isso tudo tem a ver com reconhecimento de macromoléculas, gente. Lembra que o nosso bloco é bem molecular. Agora, interessante que o nosso corpo também é constituído de proteínas, lipídios, carboidratos. Mas, de uma maneira fisiológica, nosso sistema imunológico agride o nosso organismo. A gente sabe até que a autoimunidade existe, né? Mas vocês vão ter seminários até para discutir, pensar por que isso acontece. Porque o normal é nosso sistema imunológico lidar com macromoléculas não próprias. Para vocês, o que é ser uma molécula não própria? Sistema imunológico. O que vem à cabeça de vocês quando fala resposta imunológica? É resposta ao quê? Ao que vem de fora. Ao que vem de fora, um patógeno, né? Então, o que são moléculas não próprias? Aquilo que não me pertence. Que não me pertencem, mas pertencem a quem? Ao meio, aos patógenos, não é? Então, nós vamos, vocês até já conhecem
algumas moléculas não próprias. A gente trabalhou lá naquele PL, tá? Que é a histologia, microbiologia no epidemia, constituintes de parede de bactérias que só as bactérias têm. A gente não tem nada parecido. Alguém lembra quais que são essas moléculas? Tinha a parede das gram-positivas, das gram-negativas. Nada, gente. Não restou nem um resquício de parede. Ah, já tá bom. Gente, a parede das gram-negativas, por exemplo, era rica em lipopolissacarídeo. Elas ficavam vermelhas porque elas perdiam a camada que tinha isso, né? Lipopolissacarídeo são lipídios e açúcares, carboidratos, mas de uma maneira que a gente não encontra no nosso organismo. Então, isso é não próprio, por exemplo. A gente vai ver que tem outros arranjos moleculares, né, que são considerados não próprios. Quem esqueceu vai lembrar, quem não conhece vai conhecer. Fato é que o sistema imunológico, para reagir a coisas não próprias, eles existem no nosso corpo, estão localizados nos órgãos linfóides. Vocês vão conhecer tanto no GT, que GT1 é sobre isso, prática de laboratório, anatomia 1, a parte de histologia na aula 2. Temos o timo, baço, linfonodo, vasos linfáticos, tonsilos. Não coloquei aqui, mas tem a medula óssea, que é onde tudo, ou a maior parte da célula é gerada, né? Em qualquer tecido do nosso corpo, gente, nós temos algumas células do sistema imunológico. Quem pode lembrar de alguma? Oi? Neutrófilos? Normalmente eles não são tecido, não. Eles só vão quando precisa. Macrófago. Macrófago, gente, célula, mastócito, são células que qualquer tecido do nosso corpo tem, né? Então, essas células ou estão localizadas nos tecidos linfóides propriamente ditos, tem algumas que já estão naturalmente presentes em outros tecidos do corpo e elas podem circular também ou pelo sangue ou pela linfa. Então, o nosso sistema imunológico ele é complicado, é cheio de células, cada uma pode fazer uma coisa diferente. E além disso, tem uns que só são residentes de tecidos, tem células que só circulam e vão para o tecido como chama, e tem outros que nunca saem da corrente sanguínea. E tem essa dinâmica aí que a gente vai precisar entender. Aí eu trouxe aqui como exemplo, o nosso organismo, aqui está mostrando, né, por exemplo, em verde, que são chamados órgãos linfóides primários. Exemplo aqui a medula e o timo. E vermelhinho tem alguns órgãos linfóides secundários. Tudo isso a gente vai detalhar lá no grupo tutorial 1. Como exemplo temos as tonsilas, o baço, chamando a atenção que vocês trabalharam no abdômen agudo, as placas de Paille. Mas vamos usar esse organismo aí que tem, né? Órgãos linfóides clássicos, algumas células do sistema imunológico espalhado pelo corpo. Sabemos que ao longo do sistema linfático a gente tem os linfonodos e o baço aí tem uma relação com o que está passando pelo sangue. Ele filtra, né, o sangue. A circulação dele é tipo monitora, o baço monitora o que está acontecendo no sangue. Vamos usar como exemplo a Covid, né? O indivíduo, naturalmente, como é que é a rota, a forma de infecção pelo SARS-CoV-2? Via aéreo, veículo, né? Na verdade, vem as gotículas e aí entrou no nosso organismo. Onde que começam as etapas de interação do vírus com as nossas células? Oi? No epitélio do pulmão, né? E aí? No epitélio do pulmão, o que a gente já tem no sistema imunológico que começa a lidar com isso aí? Com vírus. Macrófagos alveolares, por exemplo. Aquelas células de poeira, né? Oi?
É aquela célula de poeira. Célula de poeira, gente, é o macrófago alveolar, né? Na verdade, poeira é um nome meio ingrato para ela, porque, na verdade, é porque a inalação de poeira, tudo fica retido nele, deram esse nome, né? Mas vamos pensar mais no caráter aí, lidar com agentes infecciosos, macromoléculas não próprias, como de um vírus, de uma bactéria. Continuando aí a nossa história, né? Algumas pessoas conseguem lidar com essa infecção, destrói o vírus, ele não faz nada. Em outras, essa infecção avança. Qual que é o jeito que o vírus escapa até conseguir causar uma viremia, né? Multiplicar na corrente sanguínea? Qual que é a fisiologia aí? Começou a infecção num tecido periférico, como o pulmão, e uma hora pode até tornar sistêmico, né? Na circulação sanguínea. Mas para chegar a isso, qual que foi o natural dessa infecção progredir? Os vasos sanguíneos. Já vai para o sanguíneo direto? A gente sabe que existe lá aquele líquido intersticial, né? Sim. E aí isso pode estar com o agente infeccioso, e daí? Como é que isso vai sendo retirado aí, ganhando outras partes do corpo? É para corrente sanguínea direta ou passa por um sistema antes? Pelos sistemas linfáticos. Então, gente, essa dinâmica vai ser importante vocês conhecerem os órgãos e a finalidade deles, até mesmo nesse conhecimento, amostragem molecular que é não próprio. Então, nós temos, assim, drenando todos os tecidos do nosso corpo, o sistema linfático. E ao longo do sistema linfático, a gente tem estruturas do sistema imunológico, que são quais? São tipo aquelas estruturas agregados linfóides ao longo. São os linfonodos. Então, à medida que entra, já começa a interagir com células do sistema imunológico, depois com células que estão organizadas nos linfonodos. Finalmente, depois, pelo ducto torácico, ganha acesso à circulação sanguínea, aí sim, depois, o baço entra em ação. Então, quando vocês estiverem estudando essas estruturas, lembrem que essa dinâmica existe. Por exemplo, vocês tomaram a vacina contra a Covid, foi intramuscular. E aí, se vocês pensarem, início de geração de respostas imunológicas foi aonde? Nós estamos querendo desenvolver até a imunidade adaptativa, diz que ela é protetora, né? Tem memória. A vacina foi no braço. A gente começou com a infecção do vírus pelo pulmão, mas para me proteger dele, a gente tem a profilaxia da vacina, que é intramuscular. Onde que as respostas iniciais se desenvolvem? No músculo, no baço? Onde seria mais lógico? Acho que No não. próprio tecido muscular. E daí? Como é que um dia isso pode chegar e estimular células que estão lá no baço? Oi? Tecido, gente, é igual o pulmão. O que é intramuscular, tudo isso é amostrado, drenado, passa primeiro por onde? Linfonodo, e depois é que torna sistema. Então tentem lembrar sempre dessa dinâmica, tá? Que ela é importante, porque a gente vai tentar compreender como que o organismo tenta montar reações que são protetoras na maioria das vezes, e às vezes pode até ser tão intensa que acaba causando lesão, e muitas doenças, na verdade, são consequências das lesões que o sistema imunológico produz. Então, o que é interessante dessa história, que é a organização anatômica dos tecidos linfóides. Células do sistema imunológico que circulam, geram respostas. Como é que eu dou um nome para esse conjunto de respostas após reconhecimento? Imunidade. E é a reação a essas moléculas não próprias e o sistema imunológico consegue detectar para gerar o que é chamado imunidade. Certo, pessoal? Ixi, ficaram muito quietos, a coisa não está boa. Vocês estão entendendo? Qual é o conceito mesmo de imunidade? O nosso seminário chama imunidade inata e imunidade adquirida. Mas o que significa só imunidade?
Gente, se vocês quiserem assistir assim, sem preocupação, esses slides todos vão ser disponibilizados também lá na pastinha de seminário. Então, se você fotografar, se não quiser, porque vai ter tudo lá, tá bom? Aí vocês puderem prestar atenção, né? Tirar dúvida. Depois vocês confiram lá mais alguma coisa. Só estou avisando, se quiser ficar tranquilo, não precisa registrar esse material. Imunidade são todas as reações mediadas por células e até mesmo por moléculas. O sistema imunológico tem moléculas que são mediadoras de reconhecimento. Há essas macromoléculas que não são próprias, independentemente das consequências fisiológicas ou patológicas. Então, a imunidade é o resultado final depois que nossas células ou moléculas reconhecem o que é não próprio, e essas reações todas, o conjunto é chamado de imunidade. Deu para entender? Nossa, nem um sim. Sim. Ah, bom. Um sim desanimado, mas é alguma coisa. Sistema imunológico, então, vamos ver que ele tem células e moléculas que respondem ao não próprio, gerando imunidade. Foi o que a gente falou até agora. E aí, quais são as moléculas não próprias? Elas, assim, tem nomes genéricos para essas moléculas não próprias. Por exemplo, o LPS é um exemplo de padrão molecular associado a patógeno, cuja sigla é PAMP. Então, quando vocês ouvirem falar de PAMP, isso quer dizer macromolécula. É própria ou é não própria? Não própria. Um exemplo que vocês já conhecem é o LPS, né? Então, nosso sistema imunológico reconhece padrão molecular que só micro-organismo tem, no caso patógeno. Padrões moleculares de dano, quando os nossos tecidos, por exemplo, são danificados, o conteúdo citosólico, o nosso sistema imunológico é não próprio. Tanto que ganha o nome padrão molecular associado ao dano. O dano, nosso sistema imunológico reconhece danos. São moléculas que só aparecem em condições que a coisa não está boa. E antígeno, né? O nosso sistema imunológico, antígeno vocês já conhecem, não conhecem esse nome? Antígeno, na verdade, é qualquer substância, na verdade, tem mais a ver com peptídeos que linfócitos T, sejam eles auxiliares ou citotóxicos, e B foliculares reconhecem. Então, se vocês ouvirem falar em antígeno, em PAMP, em DAMP, isso quer dizer o que, pessoal? É não próprio. Né? O nosso sistema imunológico vai interagir com isso. E o que uma célula, uma molécula do sistema imunológico precisa fazer para responder ao antígeno ou PAMP ou DAMP? Na verdade, a gente fala mais de PAMP pensando no caráter da infecção, né? Nem tanto do dano, mas acontece também. Precisam reconhecer, interagir, por exemplo, nossa célula, precisam interagir com isso aqui que está lá na parede da bactéria para começar a gerar uma resposta que vai levar à imunidade. O que a célula precisa ter para ela reconhecer o PAMP? A gente vai pensar agora em estruturas que estão na membrana celular. A gente precisa ter uma forma de interagir com aquilo que é não próprio. O que uma célula precisa ter que faz isso? Qual o nome que eu dou geral para essa proteína da membrana que vai ligar no que é não próprio e começar uma resposta? São os receptores, né? Então, nós vamos trabalhar muito com receptores de superfície celular. E aqui nós vamos ver, né, que além das células, aqui estão algumas das que a gente vai falar muito. O linfócito B, que se diferenciar, se torna uma célula produtora de anticorpos, que são os plasmócitos. O linfócito T, quando ele tem essa proteína também na membrana, que chama CD4, isso nos conta que isso é tipo a identidade dele, conta quem ele é. O CD4 é aquele linfócito que ganhou o nome de auxiliar.
O citotóxico tem uma proteína na membrana que só esses linfócitos têm, é a CD8. Temos aqui as nossas células apresentadoras de antígeno, né? No caso, um macrófago e uma célula dendrítica. Existem os neutrófilos, algumas células que estão aqui, nós vamos ver outras, né? As células NK. Nessas duas, até a figura não ficou muito legal, essa não vamos considerar. Mas o que é isso que está aqui? Os desenhos, eles costumam mostrar essas estruturas nas superfícies das células. O que são essas proteínas que estão no desenho desse jeito? São os receptores. Então, as células aqui, o macrófago também tem, não está nessa figura, célula dendrítica, os neutrófilos, mas para interagir com as macromoléculas não próprias, precisa de ter receptores. E eles podem estar tanto na membrana, quanto até mesmo no citoplasma dessas células. E nós temos moléculas que estão ali, como os anticorpos e as proteínas do complemento. Essas são moléculas que circulam ou pelo sangue, ou mesmo presente na linfa, né? No intestício, de forma que o caráter de reconhecimento pode ser direto de uma proteína, como o anticorpo, em relação ao que é não próprio, ou as células possuem receptores para interagir com essas moléculas. Aqui nesse desenho, a gente consegue ver uma célula dendrítica e ela está interagindo com bactérias, aqui os bastonetes, né? Se a gente fosse ver isso no desenho, seria esse aqui, um pedaço do nosso fagócito. Ele tem receptores aqui, tanto para bactéria, quando apareceu esse C3b aqui, gente. O que esse C3 quer dizer? É uma das proteínas do complemento. Então, além das nossas células poderem diretamente interagir com os micro-organismos, o complemento é uma das proteínas tipo anticorpo, que pode reconhecer bactérias, por exemplo, e sinalizar para o receptor do nosso sistema imunológico, tá? Por acaso, esse receptor, né, no caso que essa célula dendrítica, um macrófago pode ter, ele é chamado CD14. É ligante, por exemplo, de LPS. E é dessa forma que o nosso sistema imunológico interage com o quenotrópico, sempre por meio de receptores. Pode falar. Todos vão ter receptor e proteína de complemento? Aqui é um exemplo que eu coloquei. Existem fagócitos, de maneira geral, neutrófilo, monócito, macrófago, célula dendrítica, que é mais endocita do que fagocita. Existem receptores tanto para o PAMP quanto para coisas que foram ligadas na bactéria, por exemplo, complemento e anticorpo, mostrando que tem mais de uma forma de reconhecimento. Né? Então, aqui é como, isso aí a gente chama até de opsonização. A gente tomou vacina, a vacina leva as pessoas a produzirem anticorpo. Como que os anticorpos funcionam? O vírus ele pode ser todo ligado por anticorpo e dessa forma agora ele não consegue mais interagir com a célula-alvo. Ou todo revestido de anticorpo, o macrófago vai, fagocita e destrói ele. De uma forma mais eficaz do que se ele não estivesse todo envolvido por anticorpo. Eu estou falando assim de diversas possibilidades de reconhecimento, tá, gente? Além disso, as células do sistema imunológico podem interagir com patógenos, micro-organismos, mas elas interagem entre elas também. A gente está vendo aqui uma célula dendrítica. Hoje eu vou falar muitos nomes, porque depois vocês vão ver isso aparecendo nos textos, vocês vão saber o que significa. A célula dendrítica está interagindo aqui com qual célula? Qual é CD4? O CD4 é o quê? Auxiliar, né? Elas estão interagindo aqui. A célula dendrítica, nesse caso, olha, nós vamos usar muito esse termo, é uma APC. O que significa APC?
célula apresentadora de antígeno. Então, já concluímos que o linfócito T tem receptor, mas ele não consegue interagir com antígenos sozinhos, ele precisa de uma ajuda. Quem que ajuda o linfócito T a ver os não próprios das bactérias, por exemplo? A PC vai ter que pegar, processar e mostrar para o linfócito T, por isso que ela ganhou esse nome. Então, a gente está vendo que existem interações. Olha aqui o receptor do linfócito T interagindo com uma molécula não própria. Mas foi um pedacinho da bactéria que a TC processou para ele. Então, isso envolve até outras ligações entre essas duas células. Então, quando vocês forem estudar, lembra, as nossas células têm aquelas que têm capacidade de reconhecimento direto, tem outras, como os linfócitos T, que precisam de ajuda. Mas tudo é feito por meio de quê? Receptores que elas precisam ter. Certo, gente? Oi? Qual a diferença do auxiliar e do tutor? Os linfócitos T auxiliares, no grupo tutorial 1, esse é um dos nossos objetivos de aprendizagem, conhecer as células e as funções. O auxiliar ganhou esse nome porque o que ele produz depois que é ativado são mediadores que são chamados citocinas, que a célula vai produzir como se fossem hormônios que vão influenciar outras células. Por isso que ele chama auxiliar, ele ajuda os outros por meio de proteínas. O citotóxico, como o nome dele diz, ele vai ser ativado para virar uma célula efetora que promove lise e destruição de célula infectada. Aí o que eles têm em comum é que é o que a gente vai evoluir agora, é a forma de reconhecimento deles, mas a de ação é diferente. Certinho? Vou passar rapidinho aqui pelos objetivos, depois vocês vão ver que tudo que tem aqui na discussão tem a ver com esses objetivos. Essa imagem mostra só que a geração das células do nosso sistema imunológico, na sua maioria, acontece na medula óssea. Temos progenitores, células tronco, que vão se diferenciando, e da medula óssea já saem células que estão maduras para reconhecer não próprio. Outras ainda precisam amadurecer em outro local. Como eu estou falando de maturação, o que é uma célula do sistema imunológico ser madura? Se capaz de reconhecer um E para reconhecer ela precisa ter o quê? Receptor. Então a gente vai considerar células do sistema imunológico maduras, aquelas que ficam prontas já com receptor. Por exemplo, basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monócito já saem maduros da medula óssea. Então isso quer dizer o quê? Eles têm receptor. O linfócito B já sai da medula com receptor, mas ela ainda passa no baço para ganhar um outro. Isso vocês vão ver em detalhes no seminário 5. O linfócito T só fica maduro depois que ele sai do timo. Então isso significa o quê? Ele ganhou o receptor dele depois que ele deixou a medula óssea? Não, eles precisam ir para o timo para gerar o receptor, né? E tem outras células aqui, a NK saindo também já com o seu receptor. E aí, vamos entrar aqui. Dependendo do tipo celular, esse reconhecimento pode ser chamado de inato ou específico, né? O reconhecimento específico e inato a gente vai tentar entender. Deixa eu apagar aqui. A imunidade pode ser, a gente já viu, mediada por moléculas ou por células. Para as células interagirem com o que elas reconhecem, precisam ter os receptores. Se o reconhecimento for de dump ou pump, eu falo que isso é uma forma de resposta inata. Se o reconhecimento for específico, isso envolve os antígenos, que foram aqueles peptídeos que eu falei antes, isso
significa que vai levar uma resposta adaptativa. Entenderam? Não, né? Vou fazer exemplo aqui usando as enterobactérias. Todas as enterobactérias são gram-negativas. Quer dizer que elas têm uma coisa em comum. Mas eu vou desenhar aqui para vocês duas enterobactérias. Uma delas foi lá estava até no caso do GT6 do abdômen agudo. Quem lembra o nome dela? A menina lá que foi para a aldeia indígena, teve uma intoxicação. Alguém lembra o nome da bactéria? Do caso? Escherichia coli. Lembram agora? Ela é uma enterobactéria. Ninguém precisa ficar estressado em decorar nome de bactéria, não. Você entendeu o que elas têm, tá? Um outro exemplo é a Salmonella typhimurium. Se todas são gram-negativas, isso quer dizer que na parede delas, elas têm uma molécula em comum, que é qual? Essa tem LPS. Essa também tem. Elas são bactérias, são gram-negativas, elas têm o que as gram-negativas têm em comum. Mais uma é Escherichia coli e aqui Salmonella typhimurium. Eu vou colocar aqui um macrófago e aí vocês me dizem, nosso organismo criou macrófagos que possuem especificidade de reconhecimento, ou eles reconhecem coisas comuns das bactérias? Então, ele lembra, tem aquele receptor que chama, por exemplo, CD14, que reconhece o quê? LPS. O LPS é um dump? Então, o macrófago, a gente vai concluir que ele é um mediador de resposta. O fagócito que fagocita a salmonela, fagocita a Escherichia. O negócio dele é fagocitar a bactéria. Então, coisas que bactérias tenham, eles vão fazer, certo? Essa é a natureza do reconhecimento inato. Receptores para coisas gerais dos micro-organismos. Os vírus têm RNA. A gente também produz RNA no nosso corpo, não produz? Mas os nossos RNA são iguais? Não, do vírus, tem vírus que é dupla fita, o nosso é fita simples. Então, para o nosso sistema imunológico, o RNA dupla fita de vírus é o quê? E toda célula que reconhece PAMP é mediador de resposta inata. Eu pus aqui o macrófago, mas pode ser a célula dendrítica, pode ser a natureza do neutrófilo responder, tá? Os mediadores inatos, então, vão conhecer coisas. Eles sabem que essa é salmonella e essa é Escherichia? Não, é bactéria. Tá? Agora eu vou colocar aqui um linfócito B que tem anticorpo. E a gente sabe que essas células produzem receptores que são específicos. E esse receptor específico aqui é para uma proteína que só salmonela tem. Como é que eu vou chamar essa proteína que só salmonela tem? Antígeno. Esse linfócito B vai um dia virar plasmócito e vai secretar esse anticorpo, né? Esse anticorpo que é contra antígeno da Salmonella typhimurium, ele consegue fazer alguma coisa aqui com essa bactéria, Escherichia coli? Não. O receptor dele era específico só para isso aqui. Então, nós vamos falar que esse aqui foi um reconhecimento específico. Esse daqui do macrófago foi o genérico, não é? Então, o reconhecimento das estruturas genéricas vão levar a respostas inatas. O reconhecimento específico é responsável pelas respostas adaptativas. Quais que são os mediadores mesmo de respostas adaptativas ou aos antígenos? Quem que lembra? Quem mais?
qual é o outro? Como é que é o número dele? Esse é o citotóxico, esse é o auxiliar. Gente, quais que são os únicos mediadores de imunidade adaptativa que a gente tem? Linfócito B folicular, linfócito T CD4, linfócito T CD8. Todas as outras células do sistema imunológico, então, reconhecem pumps e dumps. Então, todos os outros tipos são mediadores inatos. Então, quando vocês escutarem falar de a vacina contra a gripe, contra a Covid, contra o sarampo, gera imunidade adaptativa. Quais são as células responsáveis por essa imunidade? CD4, CD8 e linfócito B folicular. O reconhecimento foi específico, então a imunidade que é gerada é a adaptativa. Se o reconhecimento é baseado em estruturas gerais, sejam de dano ou de patógeno, isso configura um reconhecimento genérico, inato. Ficou claro, gente? Então, nós vamos trabalhar no nosso bloco aplicando aqui a imunidade inata e adquirida. Lembrando que a memória imunológica só está ligada a qual desses tipos de imunidade? Adquirida. GP2, gente, é só para falar de imunidade inata. Então, vou passar bem rapidinho aqui. Qual que é a vantagem da gente ter imunidade inata, que pode ser também chamada de natural ou nativa? Ela é mais rápida. Reconhecer coisas genéricas, né, garante uma rapidez no processo. Mas ela não sofre alterações à reinfecção. Então, existe memória, o macrófago lembra das bactérias que ele fagocitou na vida? Ele fagocita melhor da segunda vez que ele encontrar a bactéria? Não, a resposta inata não melhora com o tempo. Ela sempre é do mesmo jeito. Aqui só para vocês conhecerem o tanto de... São só alguns, né, gente? Mas tem vários mediadores inatos, que vai desde as barreiras físicas e químicas. Os epitérios produzem substâncias antimicrobianas. Isso antes que uma invasão ocorra, né? Uma vez o micro-organismo entrou, já temos, lembra, os macrófagos lá nos tecidos, mastócitos. Então aqui tem uma série de mediadores. A gente vai discutir melhor quais as diferenças entre cada um no grupo tutorial 2. Aqui para vocês já conhecerem, são muitos. E se vocês pensarem em termos de reconhecimento, eles vão interagir com o quê? Antígenos ou com pumps? Pumps ou dumps. Né? São mediadores inatos. A imunidade adaptativa, ela também é chamada de específica ou adquirida. Na verdade, não é porque ela aparece depois que você nasceu. É porque ela existe e ela consegue ser trabalhada e fica melhor depois que há o contato com o antígeno. Então, pense que a nossa medula óssea sempre vai produzir linfócitos B foliculares e T. Eles já vão circular, né, o linfócito T depois que sai do timo e os B da medula óssea, eles já circulam com o quê? Com os receptores. E vão ficar aí povoando o nosso organismo. Na verdade, eles vão ser engajados. Por que fala que é adquirido, adaptativo? É porque quando o antígeno aparecer, vai haver uma escolha da população que existe. Então, aqueles que interagem com aquele antígeno específico vão ser induzidos a ser ativados. Daí que veio esse nome. Vocês entenderam, gente? Tendo uns olhares assim, desesperados. Essa especificidade se dá com os receptores? O receptor é específico. Isso vem lá, o seminário 4 vai mostrar para vocês como que esses receptores são construídos. Ou é na medula, né, que começa para os linfócitos B, e no timo para os linfócitos T. Aí eles já saem com o receptor para uma coisa que eles nunca viram na vida, mas já é específico para alguma coisa que talvez eles venham encontrar. É
bem complexo, filosófico, né? Mas a vida é essa, gente, os linfócitos fazem isso. São esses aqui os nossos mediadores de imunidade adaptativa, certo? A imunidade adaptativa adquirida ou específica, ela tem essas características: especificidade, diversidade, memória, expansão clonal, especialização, contração e homeostasia e não reatividade ao próprio. Se eu estou falando de resposta adquirida, eu estou falando de quais células que podem fazer isso? Todo mundo já entendeu, tá? Essa parte está tranquila, né? É normal os nossos linfócitos específicos reagirem ao próprio? Não. É característica, não reatividade ao próprio. Gente, mas autoimunidade existe. Também lá no seminário 4 vocês vão ver possíveis falhas na maturação de linfócitos que levam à formação de células que vão sair com receptores que podem interagir com o próprio. Mas isso é mais uma exceção do que regra, tá? A regra é normalmente a resposta específica, mas é para coisa que não é própria, né? O que significa contração e homeostasia? Depois que eu interajo com o não próprio, que é o antígeno, tem a resposta, eliminei esse antígeno, a tendência é reduzir a população dessas células reativas, né? Especificidade está claro, não é? Cada linfócito B folicular, cada T citotóxico, cada T auxiliar tem um receptor para algum conjunto, arranjo de aminoácidos, de peptídeos específico. Isso é da ordem de 1 bilhão de possibilidades diferentes de reconhecimento. Então, nossa medula óssea, os linfócitos T que amadurecem no timo, eles constroem receptores para bilhões de coisas diferentes sem a gente nunca ter visto essas coisas. Essa característica é chamada diversidade. A memória imunológica está associada à capacidade de, após a exposição ao antígeno, são geradas células que têm memória imunológica. Isso faz uma resposta subsequente ou uma terciária, né, secundária ou terciária, ser melhor do que a da primeira vez. E imunidade adaptativa é especializada. O que quer dizer especialização? Existem micro-organismos que crescem tanto extracelularmente como intracelular. Então a gente vai ver que tem linfócito que é especializado para coisa que está no mundo ou no ambiente extracelular e linfócitos que lidam com o que é intracelular. Essa característica é chamada especialização. E a expansão clonal, vou mostrar aqui o que é na próxima figura. Nessa imagem, nós vemos aqui, no final, para dar uma dica, o que está aqui, o que foi produzido? Anticorpo. Então, aqui, se eu estou vendo produção de anticorpo, esse é um plasmócito. Essas 5 celulinhas aqui, ó, são então o quê? Que tipo de linfócito? O linfócito. Se aqui tem anticorpo, qual que é a célula, depois que é estimulada, se diferencia em célula secretora de anticorpo? Linfócito B. O B, né? Então, nós temos exemplos aqui, ó, de 5 linfócitos B. Se vocês repararem, o receptor parece uma molécula de anticorpo, não é? Cada um desses aqui, se você for olhar, tem desenho igual. Então, aí já tá, esses 5 aí são 5 tipos diferentes. Então, nós vamos ver a diversidade de 5 linfócitos B e cada um tem um receptor que é o quê? Tem um desenho específico, tá vendo? Esse aqui foi tipo um telhadinho, então um quadrado, aqui é circular, tá dando para ver? Isso está mostrando o quê? Para cada organização de receptor, cada um é o quê? Específico. Cada um foi desenhado, tem uma forma de encaixe
específica para algum antígeno, certo? Apareceu o nosso antígeno X aqui, que é esse pedacinho, isso aqui pode ser um vírus, por exemplo, e ele tem uma estrutura mais redondinha aqui. Ele vai encaixar bem aqui no receptor quadrado? No triângulo. Então aqui a gente já está vendo uma outra coisa. O receptor, existe diversidade de receptores e aqui é uma resposta que foi o quê? Específica. Olha o que aconteceu com uma célula específica que reconheceu um vírus. Era uma e aqui nesse desenho virou quantas? Quantas que tem aqui? 3. Isso nessa imagem está representando o que chama expansão clonal. Um macrófago, quando fagocita, ele fagocita a bactéria e faz mitose? Não, ele continua lá, quietinho na dele. Os linfócitos B e T, eles após o reconhecimento específico de antígeno, eles fazem mitose, mitose, mitose. Isso aqui que está em 3, na verdade, pode chegar a 50 mil células idênticas. Qual que é o nome que eu dou para esse processo de multiplicação, mitose após o encontro com um antígeno específico? Expansão clonal. Então, é uma coisa que só os linfócitos B foliculares e que os T's fazem. Então, o que reconheceu uma vez consegue expandir quem tem aquele receptor específico, porque um dia eu vou ter dias depois, vou ter milhares de plasmócitos, por exemplo, secretando muito anticorpo que consegue neutralizar aquele antígeno. Então, por que a resposta adaptativa é boa? Ela é específica e ela consegue fazer geração de muitas células para lidar com aquele estímulo. Isso chama expansão clonal. Ficou entendido, gente? E aí, tem esse exercício aqui para vocês praticarem esses conceitos. Nós temos aqui um gráfico mostrando a resposta em semanas. Aqui está escrito título de anticorpos no soro de uma pessoa que foi, vamos dizer, foi vacinado. O nosso antígeno X vai ser vacina da gripe e ela vai ser repetida. Ela foi aplicada na primeira semana e vai ser repetida aqui um pouco antes da 6ª semana. Ao mesmo tempo que essa pessoa vai tomar vacina contra o sarampo pela primeira vez, que é o nosso antígeno Y. Vamos analisar as curvas aqui. O que significa esse aumento aqui do roxo? Nossos linfócitos B que vão interagir com coisas que tem lá na composição da vacina contra a gripe. O que essa curva aqui está representando? Olha aqui, o que está escrito aqui. É que eu estou perguntando o que está na figura. É resultado disso daí. Mas o que eu estou medindo aqui no sangue dessa pessoa? Produção de anticorpo. Então, quando eu estou olhando esse pico aqui, vai ser o quê? O tanto de anticorpo que a pessoa vai produzir. Essa foi a primeira vez, ou segunda, que tomou vacina contra a gripe. A gente sempre sabe que no final, após a expansão clonal, as células de memória vão gerar os plasmócitos que vão secretar esse anticorpo que eu estou vendo aqui no gráfico. E sempre células novas de memória vão surgir. Quando a pessoa tomou o reforço da vacina contra a gripe, olha agora o que aconteceu com a produção de anticorpo. Está em roxo. Aumentou. Por que aumentou? As células de memória sempre respondem mais rápido e produzem muito mais do que da primeira vez. Se a gente comparar com o resultado da produção de anticorpo quando a pessoa tomou a primeira vez a vacina do sarampo, a gente observa que apesar dela ter sido administrada junto com essa segunda dose da vacina da gripe, a produção, aqui está em verde, hein, de anticorpo contra o sarampo foi igual a da... Não, foi a primeira vez aquele tanto que sai na resposta primária. Com
Quais das características da resposta imunológica adquirida que eu vejo aqui nesse exemplo que usa anticorpos no sangue com uma dose ou 2 doses de uma vacina? Então a gente consegue ver qual, essa que é mais rápida, a produção fica maior. A gente pode inferir que a expansão clonal aconteceu, mas isso se deve ao desenvolvimento do quê? Células de memória. O que mais que eu consigo enxergar daquelas características aqui nessa imagem? Específica, né? Aqui a célula que tem receptor para X não é a mesma do Y. Porque se fosse, os títulos de anticorpos iam ficar sempre iguais, não é? Qual que é a outra característica além da memória e especificidade? A gente sabe que a expansão clonal deve ter acontecido, porque senão não ia aumentar tanto, né? Oi? Vemos a contração. Foi eliminado o antígeno, as respostas tendem a cair. Por isso que foi nesses estudos novos da vacina contra a Covid, que viram que a pessoa tomava a primeira dose, fizeram estudos, que foi uma vacina nova, viram que o título de anticorpo estava caindo. Aí o que foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde? Fazer outra dose. Viram que com a segunda dose, se a pessoa tomou o Coronavac ou AstraZeneca, depois da segunda dose dessas duas, o que acontecia com a produção de anticorpo? Fizeram lá, vamos tentar pegar voluntários, aplicaram a Pfizer. Aí voltou, aumentou cerca de 25 vezes. Daí veio essa história da terceira dose. E aí continuamos com os estudos para saber qual que vai ser o padrão dessa vacina do futuro, né? Contra o sarampo, né? Vocês fizeram as vacinas contra a gripe, sarampo? Recomenda-se assim que de 10 em 10 anos tome um reforço de sarampo anual da gripe. Tudo isso é baseado no quê? A resposta específica, ela acontece, mas depois ela tende a voltar a uma homeostasia. Para a vacina funcionar, de tempos em tempos, a gente precisa de um reforcinho. E a gente vê aqui também a diversidade, né? Esse já foi falado? Ele tinha mais de um linfócito. Aí tá vendo, gente? Com o tempo vocês vão aprender os conceitos e vão conseguir aplicar em ou análise de dados, ou aplicar mesmo na compreensão, né? De por que a gente faz algumas coisas. Sim. Depois, no final, eu faço com você ou com quem, gente, quem tiver dúvida no final, eu tô vendo assim, a senhora falando, o pessoal vai ficando cansado e agora agitado, né? Quer dizer, a gente tá cansando, mas quem precisar, depois eu explico melhor. Para vocês, foi entendido o que aconteceu aqui, gente? Então, vamos continuar. Gente, tá quase acabando, não precisa de desespero. Olha só aqui, gente, imunidade humoral, a gente ouve muito falar, vacina confere imunidade humoral, vacina confere imunidade celular. Imunidade humoral quer dizer uma reação que leva à produção de gente, anticorpos circulam nos fluidos do corpo, humores, né? Então, a imunidade humoral é a imunidade que é mediada por anticorpos. Imunidade celular é mediada pelos, sejam eles auxiliares ou citotóxicos. Então, por exemplo, vou voltar à famosa vacina contra a Covid. Ela é administrada e induz imunidade humoral. O que isso significa? A pessoa que recebeu produz anticorpos. E ela também induz imunidade celular. O que isso significa? Os linfócitos T auxiliares e citotóxicos vão ser estimulados. E o conjunto da resposta deles vai ser mediadora de proteção. Em relação à especialização que eu falei da imunidade adquirida, a gente sabe que os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos que secretam anticorpos. Os anticorpos lidam com vírus, bactérias extracelulares. Então, a gente viu que a imunidade humoral é especializada em tudo que é extracelular, porque anticorpo não consegue
interagir com uma coisa que está dentro de um fagócito ou um vírus dentro de uma célula infectada. O máximo que os anticorpos podem prevenir é a infecção de uma célula. Mas uma célula cheia de vírus dentro da célula, o anticorpo pode lidar com isso? Não, né? Quais são as células da imunidade adquirida que são especializadas com, aqui no caso, bactéria ou uma célula infectada por vírus? São os linfócitos T citotóxicos que interagem geralmente com células infectadas com vírus, que são intracelulares, e os linfócitos auxiliares vão interagir com aquelas APCs que porventura tenham sido infectadas também. Então, qual é a célula do sistema imunológico especializada em infecções intracelulares? Linfócitos T. E em resposta a bactérias ou toxinas, vai lhe dar a imunidade humoral, que anticorpos reagem com coisas que estão fora, extracelulares. Entenderam, gente? A imunidade adquirida também pode gerar o que é chamado ativo e o passivo. Imunidade ativa é muito fácil entender. O linfócito B e o linfócito T é estimulado ativamente no organismo a produzir uma resposta, seja por uma infecção ou por um processo de vacinação. Então, os linfócitos B ou T que ativamente respondem aos antígenos vão gerar imunidade ativa. Ela vai ser específica e vai ter memória. No caso da imunidade passiva, vamos pensar num problema aí com uma picada de escorpião. Você vai esperar seu organismo ativamente produzir anticorpos contra a toxina escorpiônica? Não, porque vai morrer antes, não é? Então, nós precisamos ter um jeito de tratar as pessoas e existe por meio da imunidade passiva. Geralmente são animais, né, que são utilizados, cavalos, né, onde é administrada a toxina, ativamente eles produzem anticorpos e a gente consegue isolar e concentrar esses anticorpos numa forma de soro imune. Então o indivíduo teve um acidente com a picada do escorpião. A gente sabe que a imunidade ativa demora umas 2 semanas para entrar em ação, a gente não vai esperar isso. Então, a imunidade passiva é aquela mediada por soro imune, por exemplo. O soro imune aqui nesse exemplo está mostrando moléculas de anticorpos que são transferidas. Foi o organismo vítima que produziu esses anticorpos? Não, eles estavam em um soro que foi administrado como forma de tratamento e que aí vai neutralizar, no caso aqui está falando infecção, mas meu exemplo foi a toxina escorpiônica, né? Esse tratamento é específico? Sim, porque a gente sabe que anticorpo é mediador de imunidade específica. O soro garante memória? Não, porque a gente sabe que a memória depende do organismo ativamente produzindo essa resposta. O animal que produziu tem, mas quem recebeu o soro não. Então, um segundo acidente com picada de escorpião, não fica esperando que sua imunidade vai ter tido memória, não. Né? Vai ter que ser soro de novo. Gente, entenderam? Aqui, gente, essas fases eu vou pular, que nós vamos ter um grupo tutorial, já está todo mundo cansado, né? O que a gente precisa aqui para finalizar? Eu estou olhando esse gráfico, tempo após a infecção, e aqui populações celulares que vão responder. Depois desse seminário, a gente sabe que nas horas, dias iniciais da infecção, quais que são os componentes que sempre respondem? A inata, ela é mais rápida, ela reconhece coisas genéricas, por isso que ela age de forma mais rápida. Então, aqui alguns componentes, como as barreiras epiteliais, os fagócitos, célula dendrítica, mastócito, o próprio sistema do complemento, são aqueles mediadores, todos com receptor da PAMP.
eles agem de forma genérica, mais rápida, produzem uma resposta que normalmente não é muito eficiente. Então, às vezes, alguns desafios a própria imunidade inata resolve, mas nem sempre é possível. Quem entra em ação depois de uma semana ou duas? Os mediadores da imunidade adaptativa. E o que a gente vai aprender ao longo do bloco é que a imunidade inata não atua sozinha, adaptativa, não é pronto, ela ficou pronta, ela resolve tudo. Os anticorpos que vêm dos linfócitos B, mediadores de imunidade adaptativa. Aqui está um linfócito T, que na verdade esse aqui é um CD4. Eles produzem, por exemplo, ou citocinas, ou mediadores. Os anticorpos ajudam a fagocitose a ficar melhor pelo macrófago. Então, na verdade, gente, aquela imunidade adaptativa que é específica e que tem memória, ela gera respostas que vai fazer a inata trabalhar melhor. E é o conjunto dessas reações que vai gerar as respostas que, se forem moduladas, serão protetoras. Certinho? Então, nós vamos ver que ao longo do bloco a gente vai compreender essa interação, como é que ela é feita. Os efetores é o que faz, né? O plasmócito, o linfócito T auxiliar, que faz citocina, ou citolítico, que lisa a célula infectada, eles vão, de alguma forma, trabalhar para a resposta ser melhor, inclusive porque ajuda a imunidade inata. Certinho? Gente, eu acho que foi muita informação, mas por hoje é um bom começo, não é? Nosso final, referência. Gente, quem não respondeu a chamada, vem aqui e fala o nome, tá? Quem tiver dúvidas, eu posso conversar também. Certinho? Eu vou na secretaria CBDC. Você me espera no carro? Pode ir lá. Hã? Pode ir lá que eu te acho lá. Se você for esperar no carro, eu deixo achar pra você. Não, vamos bem. Tchau, tchau. Alô, tá tomando notas aí? Eu tô. Falou pra você, cara. Falou. Oi? Não, é porque semana passada. Se a gente falar na Lene agora, dá pra pegar DRI? Nossa, eu tenho que ir lá, é verdade. Vamos lá. Deve dar, eu espero que sim. Isso é uma coisa incrível hoje. O quê? O menino tá em cima da hora. Mano, nem... Aí, foi mal. Sabia disso?